A África. Ao que tudo indica, o berço da humanidade, o lar dos primeiros seres humanos. Além disso, um continente que possui uma vasta diversidade cultural, étnica e religiosa. Sem dúvidas, o lar de grandes reinos e civilizações. Poderíamos conversar o dia todo sobre as riquezas históricas promovidas pelas diásporas africanas. Mas hoje, trataremos de um tema específico. Vamos aprender um pouco sobre a história africana no período que corresponde ao final do século XIX e primeira metade do século XX. Período esse marcado pelos processos de colonização e independência dos estados africanos. A colonização literal e efetiva da África começa no final do século XIX. Esse processo é chamado de neocolonialismo, ou melhor, novo colonialismo. Novo porque os europeus já haviam colonizado diversos territórios em séculos anteriores, no chamado Novo Mundo, que corresponde ao continente americano. Além disso, os mesmos europeus já tinham conhecimento do território africano desde o século XV, com as grandes navegações. Nesse período, a ocupação da África se limitou basicamente ao litoral, até porque, na época, os objetivos econômicos do mercantilismo tornavam o litoral da África interessante no que diz respeito à construção de portos e à constituição de rotas comerciais. A rota comercial mais conhecida nesse período era a Rota para as Índias, onde os navios literalmente davam a volta em todo o continente africano para chegar ao território indiano, na busca das tão famosas especiarias. Mesmo sem o impacto estrutural promovido pela colonização no século XIX, desde o século XV, os europeus utilizam a mão de obra escrava dos africanos. Inclusive, muitos escravos africanos foram importados para o continente americano nesse período, sendo utilizados pelos europeus na construção do suposto Novo Mundo. O Brasil, inclusive, foi um dos principais territórios importadores de escravos no período colonial. Por esse motivo, grande parte de nossa população é negra ou pelo menos afrodescendente. Enfim, antes de analisar o neocolonialismo e a ocupação dos territórios africanos, é preciso entender um pouco sobre o momento político e econômico da época na Europa. O século XIX foi marcado pela Revolução Industrial e pela consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante e do liberalismo como ideologia. Um período que marcou também o estabelecimento dos Estados nacionais. Esse espírito nacionalista não só invadiu a Europa, mas também suas colônias na América, que uma após outra foi declarando independência, o que limitou drasticamente a exploração europeia nesses territórios. Para que os estados europeus se estabelecessem como potências econômicas, era necessário que esses desenvolvessem uma indústria nacional forte e competitiva. Mas nada disso seria possível se não houvesse. Adivinhem. Eu vou esperar vocês adivinharem. É isso mesmo, matéria-prima e humana. E onde haveriam terras inexploradas com potencial de fornecer matéria-prima e humana em abundância? Na África. Foi realizada então, em 1884, a Conferência de Berlim, literalmente passando uma régua no continente africano, estipulando quais territórios cada país europeu tinha o direito de explorar. Essa conferência, inclusive, causou o descontentamento de países como a Alemanha, que julgaram ter recebido poucos territórios africanos no tratado. Inclusive, essa divisão considerada injusta pelos alemães foi um dos principais fatores da Primeira Guerra Mundial, mas deixemos a guerra de lado por agora. É comum ouvirmos dizer que a África foi um continente dizimado pela colonização europeia, o que, de certa forma, não deixa de ser verdade. Mas poucos citam as lutas e os movimentos de resistência que se estabeleceram ao longo desse processo. Existiram vários tipos de resistência. No início da colonização, houve a chamada resistência passiva.
Muitas aldeias e comunidades não entravam em conflito direto com os europeus, preferindo agir à sua presença com indiferença, através de pequenos atos, como, por exemplo, boicotando colheitas, não pagando impostos ou até promovendo fugas em pequena escala. Em outros casos, houve uma resistência imediata à colonização, através de rebeliões sem muita estratégia e objetivos específicos, conflitos movidos pelo sentimento de raiva e indignação. Com o tempo, essas revoltas se tornaram mais raras devido ao aumento da dominação e organização europeia dentro do território africano. Nesse contexto, surgiu um movimento que se assemelha a um termo que Hobsbawm utiliza em seu livro Bandidos, de 1969, o chamado banditismo social. Os tais bandidos africanos eram, na verdade, homens rebeldes que se opunham às leis impostas pelos europeus, fugiam de suas comunidades dominadas com o intuito de formar novos grupos independentes. Eram considerados heróis por não se curvarem ao poder estabelecido. Sem dúvida, coragem para enfrentar o inimigo não faltou aos africanos. Infelizmente, com o passar do tempo, os europeus avançaram no continente, dizimando praticamente todo o obstáculo que se colocava em seu caminho. Um detalhe importante é que toda essa repressão não chegava aos ouvidos da opinião pública na Europa, e quando chegava, era sempre justificada como uma ação de legítima defesa, dando a impressão que os africanos não passavam de seres primitivos, selvagens e com pouca capacidade intelectual, e que para dominá-los era necessária uma intervenção direta. Ao longo da colonização, diversas aldeias, comunidades e reinos africanos foram alterados ou até destruídos. Junto com a destruição, foram apagados diversos conhecimentos de povos milenares. Um dos elementos culturais que sofreram evidente modificação foram as religiões e os cultos religiosos. O Islã aceitou a colonização europeia com certa pacificidade. Além de possuírem uma afinidade histórica com os europeus, por conta de tratados e relações comerciais, os muçulmanos do norte da África viam com bons olhos uma aliança com a Europa, no intuito de expandir o Islã para outros territórios da África. Já as religiões tradicionais, situadas principalmente no centro e no sul do continente africano, lutaram de diversas formas para se manterem vivas. Afinal, em meio a tanta miséria, fome e guerra, a religião servia como uma das únicas válvulas de escape da realidade, promovendo momentos de esperança. Mesmo com toda a resistência das religiões de matriz africana, o cristianismo não deixou de se impor e deixar sua marca. Sua presença não só provocou a extinção de diversas religiões tradicionais, como trouxe consigo sua enorme influência sobre outras tantas que sobraram e foram corrompidas. Um exemplo é o culto Bwiti, no Gabão, que virou uma mistura dos cultos tradicionais com uma crença em um Deus único e superior, assim como acontece no cristianismo. À primeira vista, os africanos parecem frágeis e teoricamente dominados pelos invasores brancos em todos os aspectos. Mal sabiam os europeus que essa história de resistência africana estava apenas começando. A começar pela própria religião. Após o período de inserção do cristianismo na África, inicia-se no século XX os movimentos messiânicos negros. Ao longo do tempo, com o conhecimento da religião católica em mãos, os negros começam a utilizar o próprio cristianismo a seu favor, contra a dominação branca. Até porque foram encontradas pelos africanos diversas contradições no comportamento do branco em relação ao que estava escrito na Bíblia. A dominação europeia na África também provocou o despertar político das elites africanas. As elites africanas se desenvolveram com maior facilidade na África Ocidental, nas colônias francesas e inglesas. Eram filhos de famílias mais ricas, em geral comerciantes, que muitas vezes viajavam e estudavam na Europa, buscando o conhecimento tido como superior. Dessa forma, as elites africanas ao longo do tempo se tornaram letradas. E junto com o letramento, elas também tomaram consciência do racismo,
da segregação e do paternalismo exercido pelos europeus. Além disso, por mais que tivessem formação acadêmica, letramento, os africanos eram discriminados e negados em seleções de emprego na Europa. Dessa forma, os intelectuais africanos começam a dar uma maior importância à história da África, do povo, dos costumes e tradições, brigando com a comunidade europeia que negava que essa população tenha produzido história no passado. Pode-se destacar também o movimento denominado Gravenismo, encabeçado pelo jamaicano Marcus Garvey, que propunha o regresso africano às suas origens, o regresso à Mãe África, tendo em vista a África como o continente que deu origem a toda a diáspora do mundo. A ideologia comunista também começa a ganhar força, afinal de contas, a chegada do capitalismo na África promove a formação contínua de um proletariado miserável. Começam a surgir os grupos jovens e os clubes de intelectuais, que se manifestam ativamente, promovendo greves trabalhistas. O sentimento de identidade nacional também é um ponto a se destacar e que aumenta a partir desse período. Surgem então os primeiros sindicatos antes da Segunda Guerra Mundial. Parte 2. A África na Segunda Guerra Mundial. O camisinere, o combattenti, è necessario che la nazione sia fortissima dal punto di vista militare. Poiché è l'aratro che traccia il solco profondo, ma è la spada che lo difende. E il vomere e la lama sono entrambi di acciaio temprato come la fede dei nostri cuori. A importância africana na Segunda Guerra Mundial é incalculável. A África cedeu grande parte de seus recursos naturais e humanos durante a guerra. As terras africanas eram ricas em minerais como ferro, ouro, diamante, carvão e urânio. Todos esses recursos foram essenciais, principalmente na produção de armas e munição. Na produção de alimentos, vilas africanas trabalhavam exaustivamente, abastecendo países e exércitos. Além disso, os exércitos europeus se uniram aos exércitos africanos em diversos conflitos por território, com o eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão, conquistando territórios na Europa e propagando a ideologia nazista e fascista, grande parte da África se via praticamente obrigada a lutar ao lado dos aliados na guerra, por ser uma opção teoricamente menos pior. Além disso, foi prometido a várias colônias africanas a independência de seus territórios após a guerra. Com todos esses fatores em jogo, exércitos aliados lutaram ao lado dos africanos, evitando a expansão do eixo pelo continente. Ao longo da guerra, intelectuais e lideranças africanas realmente alimentaram a ideia de que, se ajudassem os aliados, França, Inglaterra e Bélgica, iriam ter em troca seus direitos reconhecidos, algo que não aconteceu. Os conflitos entre Europa e África iniciaram-se logo após a guerra, a começar pelos soldados africanos, que foram abandonados pelos europeus. Muitos não receberam remuneração pelos serviços prestados. Além disso, os soldados africanos clamavam em voltar para seus países de origem, para suas famílias. Porém, muitos foram literalmente abandonados em campo de batalha. Várias insurreições aconteceram nesse período, como a da cidade de Tiaroye, no Senegal. Centenas de soldados africanos saíram para as ruas protestando o descaso dos franceses, que deixaram o grupo às traças. Após diversas manifestações,
eles foram massacrados pelo exército francês, com um total de 35 mortos, 35 feridos e 15 presos. Parte 3. Pós-Segunda Guerra e independência gradual dos territórios africanos. As adversidades aumentam, mas a resistência africana continua firme e forte. A Segunda Guerra Mundial serviu como um elemento conscientizador para o africano. Isso porque a guerra sem dúvidas deu fim à ideia de que os brancos eram invencíveis. Muitos exércitos, formados por negros e brancos, derrotaram exércitos brancos. A dicotomia branco bom e negro mau também ficou em xeque, já que os brancos bons lutavam entre si com o auxílio dos negros maus. A guerra acelerou o processo de globalização, trocas de informação, de experiência entre os povos. Vários outros fatores foram de extrema importância, como a Guerra Fria, que escancarou a perda do poder da Europa. A Europa em cacos só pensava em reconstruir seu território, deixando assim a África em segundo plano. O anticolonialismo das novas potências, em especial dos Estados Unidos, também foi um fator a se destacar. Dessa forma, se deu início o processo de emancipação dos estados africanos. O movimento de emancipação começou no norte da África e na Ásia, onde os povos amarelos, incentivados pelos japoneses, clamavam por independência. Após esses primeiros atos, os países recém-independentes começaram a incentivar os países do sul da África a aderirem ao movimento. Os europeus, por sua vez, não fizeram muita resistência, por conta da pressão dos Estados Unidos e do temor de perderem as colônias para a União Soviética e seu movimento revolucionário comunista. Os ingleses e franceses foram os primeiros a perceberem o problema e, aos poucos, foram cedendo os territórios. Já portugueses e belgas demoraram um pouco mais para largar o osso, devido às suas atitudes historicamente paternalistas com as colônias. A repressão europeia já não tinha o resultado esperado. Em vez de se acuar, o povo africano alimentava um sentimento nacionalista de pertencimento, de injustiça e devolvia na mesma moeda os ataques. Não havia mais como manter a ordem através da força. Com a independência dos territórios africanos a todo vapor, era necessário transformar essas antigas colônias africanas em polos de escoamento de produção da metrópole, culminando em maior intervenção do Estado, surgimento de uma indústria nacional nos países africanos, aumento do trabalho assalariado e desenvolvimento e investimento na infraestrutura para manter o Estado. No campo político, tivemos como destaque a ampliação dos movimentos sindicais. Existiam alguns problemas na formação dos sindicatos africanos. Era preciso que o grupo fosse letrado, e antes da Segunda Guerra, a esmagadora maioria da população não sabia ler. Outra questão era o medo dos trabalhadores em aderir a um movimento novo. Ao longo do tempo e após a Segunda Guerra, com o crescimento no número de intelectuais e o sentimento de nacionalismo, os movimentos operários cresceram com o apoio das organizações operárias europeias que pretendiam estender seu campo de influência. Com as independências, vieram à tona também os primeiros partidos políticos. Alguns partidos existiam em mais de um país, outros eram ligados a partidos europeus e alguns eram totalmente independentes. Os partidos iam desde a extrema moderação até as postulações mais radicais. Muitos tiveram início com reivindicações brandas, como o reconhecimento das elites, a abolição dos abusos do colonialismo, como o trabalho forçado, e a ação a favor da recuperação econômica no pós-guerra, e, na sequência, a aquisição dos direitos políticos. No quesito aumento de influência no poder político dos países africanos, outros elementos podem ser destacados, como, por exemplo, o maior número de estudantes africanos em universidades europeias, a fundação da Sociedade Africana de Cultura, SAC, por Alioune Diop, o desencadeamento de obras acadêmicas de intelectuais africanos, como de Cheikh Anta Diop e sua tese sobre a população negra no Egito Antigo, e, por fim, a volta do Congresso Pan-Africano em 1945, evento que não ocorria há 17 anos
e que tratava de questões centrais sobre a questão de direitos humanos e direito civil dos países africanos. É necessário lembrar que, por mais que a Europa tenha flexibilizado a independência dos estados africanos, isso não impediu a ocorrência de conflitos armados e a guerra civil em diversos territórios, até porque não era só a Europa que se encontrava em caos e desestruturada após a Segunda Guerra. As consequências do neocolonialismo na África são sentidas até hoje. Ao mesmo tempo que os territórios africanos conquistaram a emancipação, os estados africanos recém-formados se encontravam em situações deploráveis. A monopolização das riquezas naturais continuaram nas mãos dos europeus, o que impediu que esses países conquistassem a autonomia no aspecto econômico e político. Ou seja, no final das contas, a independência serviu muito mais como um mecanismo de regulação da dominação capitalista no continente africano do que como elemento de libertação. Porém, a resistência africana continua na atualidade a todo vapor. A diáspora africana continua a se espalhar por todo o globo. A luta contra o racismo e a discriminação ocorre até hoje, através de movimentos sociais por todo o mundo. É preciso lembrar que o racismo, diferente de outros preconceitos, é um problema estrutural, um problema mundial, que ainda ocorre em todo o globo. Até hoje, a população negra luta contra o racismo na escola, na universidade, no trabalho e no dia a dia de maneira geral. Muitas vezes, nos é passada a imagem da África como um continente sem história, sem cultura, que foi dominado pela Europa com facilidade. Como foi mostrado nesse vídeo, a população africana lutou e continua lutando até hoje, com muita garra e persistência. É engraçado pensar que a esmagadora maioria da população brasileira é afrodescendente, e mesmo assim, poucas vezes estudamos a história dos países africanos. Será que não está na hora de mudar um pouco nossa perspectiva para darmos o devido valor a todas as nossas histórias? É justo estudar a história através de apenas um ponto de vista, o do europeu? Não se engane, a ditadura continua, enquanto apenas um lado da moeda estiver à mostra.